Olá, Tânia, boa noite. Consegui, Boa noite. É, finalmente. finalmente, a primeira live. É. E aí, como que você Tô tá? bem, graças a Deus. Tá bastante Uhum. quente, né? Voltei de São Paulo, aí tava friozinho. Aqui tá um calor dos infernos, como eu falo. Mas tá bom, tô em casa. Ok. Um amigo meu tá online, aqui, o Alex. Oi, Oi, Alex. Alex. É, sumida também, você também tá sumido. É, bom, antes da gente começar, eu quero esclarecer uma coisa aqui. É que aqui não é, eu sou tipo de pessoa que não tem perguntas prontas, tá? Eu deixo a coisa fluir. Eu gosto de deixar a Uhum, coisa fluir. Já fiz live com perguntas prontas, mas às vezes você não faz aquelas perguntas, uhum, acaba fazendo outras. Então, na verdade, será mais um papo, uhum. né, para a gente poder mostrar para as pessoas que é possível viver com a depressão e ter uma vida normal, tranquila. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você? O que que você faz? Tá, eu sou Joyce, né? Tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro, sou ex-aluna da Tânia, né? A Tânia lutou para me ensinar inglês. E eu sou casada, tenho uma cachorrinha e eu sou formada em serviço social, né? E agora eu sou empresária, larguei o CLT e abri uma empresa de treinamento e desenvolvimento e palestra também. E tô aí, tô tentando a carreira e tenho depressão desde a adolescência, não diagnosticada, e fui diagnosticada com 20 e poucos anos e comecei o tratamento com o psicólogo, né, na verdade. Uhum. E recentemente que eu comecei tratamento com o psiquiatra e aí que o negócio desandou mesmo. Mas como é que foi a descoberta da sua depressão? Qual foi o gatilho? Então, foram muitos gatilhos, né? Eu fazia terapia, mas e eu tinha tratado já de questões, porque eu falo até na minha palestra de saúde mental que nós somos feitos de pequenos pedacinhos de coisas, acontecimentos que aconteceram na infância, né? Das nossas vivências. Então, se tem algum trauma aí ou alguma coisa não tratada, a gente pode passar por alguma coisa na vida, no trabalho, na amizade, no relacionamento amoroso, e isso despertar gatilho na gente. E eu trabalhei em um lugar que despertou, acho que todos os meus gatilhos de uma vez só. Né? E eu estava muito Uhum. estressada. Eu acredito que eu tenha tido um princípio de burnout também. E Uhum. aí me despertou muito gatilho e eu caí mesmo, assim. Eu meio que me entreguei. Depois que eu tive o diagnóstico, né, eu meio que me entreguei pra fazer, tô doente mesmo, saí do emprego, agora eu vou me cuidar. Aí só ficava na cama. Eu lembro, não sei, eu posso estar errada, mas eu lembro que você perdeu a sua gatinha, né? E Isso aí que você também. surgiu com. Você me comunicou que estava com depressão, né? Uhum. A gata também foi um fator importante para você. Foi muito, porque eu entrei de férias por conta do estresse no trabalho, férias forçada, e durante as férias a gatinha, eu descobri que ela tinha um tumor no mediastino e ela faleceu. Quer dizer, eu tive que fazer, né, a eutanásia porque ela ia morrer em 6 meses e sufocada, Uhum. né? Enfim, e foi muito doloroso para mim. Aí eu voltei para distrair a cabeça, só que eu já estava doente antes da gatinha, da Millie falecer, né, ficar Uhum. doente. Então, aí voltei já mais estressada ainda e com essas questões todas. E aí teve um gatilho, um pequeno gatilhozinho, foi uma palavra que foi o estopim, uma palavra ouvida, né, que foi um estopim para eu falar não. Aí vieram todos os pensamentos: você não presta para nada, você não tem valor, você não presta para isso, você não vai conseguir crescer na empresa, você é uma líder péssima, e tudo isso minha mente querida, né, falava Qual, para mim. qual foi? Você pode falar qual foi a palavra? Foi uma comparação que fizeram, uma pessoa querida, muito querida minha, Hum. me comparou a outra pessoa, mas sem maldade, sem nada. Só Hum. que na infância eu fui comparada à minha irmã
Uhum, desde criança. Por que que você não aprende matemática? Sua irmã aprende. Por que que você não lava a louça direita? Sua irmã lava. Minha irmã cozinha maravilhosamente bem. E eu não sei fazer quase uhum, nada, coitado do meu marido. Mas hoje em dia isso já foi resgatado com a minha mãe. Mas a comparação me mexia muito comigo. E esse foi o estopim para eu afundar mesmo. Aí eu comecei a uhum. chorar. Eu lembro que eu chorei muito no dia. Aí falei, eu preciso ir embora. Aí peguei um táxi, vim embora para casa, chorando, me achando o cocô do cavalo do bandido. E já me achando, me comparando com uma pessoa que é uma amiga, uma querida, uma profissional excelente e me comparando com ela e falando, você é uma merda. Pode falar a palavra? Você é Pode, uma fica à merda vontade. e ela é melhor do que você e tal. E a menina nunca quis ser melhor do que eu em nada. Uhum. Enfim, é a doença, né? Não só a doença, mas a nossa mente mesmo, ela é assim com a gente, né? Não sei por quê. É, ela engana bastante. E quem que te diagnosticou? Foi o terapeuta ou o psiquiatra? Então, a minha terapeuta, ela não fazia noção, né? Quem me diagnosticou foi Uhum, meu marido. Ele falou assim: isso é impossível que isso seja só estresse, amor. Procura um uhum, psiquiatra. Psiquiatra, eu não sou maluca. Eu tinha muito preconceito com psiquiatra. Ah, eu não vou tomar remédio, não, eu não sou doida e tal. Aí eu pedi, né? Eu saí da empresa no mesmo dia eu tinha minha consulta. Aí ele foi e falou, falei tudo pra ele de novo, chorei pra caramba. Aí ele foi e falou que era depressão severa e uhum. me deu um antidepressivo. Aí eu saí de lá com aquela receita me achando a louca e chorando pelo centro da cidade, falando, olha só o meu. Aí vem mais, né? Olha só, você chegou no fundo do poço, tá vendo? Por causa da doença, você tem que sair do trabalho, você não vai virar coordenadora, você não vai virar isso, você não presta pra nada. Foi Uhum. um caos. Aí a gente É, ri hoje, né? Porque é. graças a Deus hoje eu tô bem. Uhum. Mas na época foi bem intenso, bem sofrido. Esse é um pré-conceito, não um pré-tracinho conceito Uhum, que as pessoas têm da psiquiatria, né? Porque a gente sabe que são eles, né, os responsáveis, principalmente para institutos, né, hospícios, essas coisas, eles são os responsáveis porque eles são os únicos que podem aceitar remédio, uhum, né, para tratamento mental, né? Claro, qualquer médico formado pode, né? Mas nesses lugares quem trabalha são a maioria são psiquiatras ou psicólogos, né? Mas o próprio psicólogo não receita, ele não pode receitar, né? Então as pessoas têm uma, eu nunca tive essa visão que você teve da psiquiatria, né? é. Achar que é louca, tomar remédio, o fundo do poço, né? Então, para mim, esse processo foi bem tranquilo. É porque minha mãe falava muito, né? Vou te levar na psicóloga, porque não falava que ia me levar na psicóloga. Ela falava que psicóloga era médico de maluco. Se o psicólogo era de maluco, o psiquiatra, então. É de doido, É. psicopata, né? E o trabalho dos Assassino. dois o trabalho dos dois é muito importante no tratamento, né? Você ainda está tomando o Ainda medicamento? tomo. Ainda tô doida pra voltar nela. Agora eu mudei de psiquiatra, Uhum. porque achei uma maravilhosa. Aí eu tô doida pra voltar nela pra ver se ela começa o desmame, né? É. Há quanto tempo você está tomando o medicamento? Ai, meu Deus, eu sou muito ruim com o tempo, mas eu devo estar há uns 2 anos. Eu estou um pouco mais, vai fazer uns 3 Ele anos. Eu já estou falou no que eu ia desmame. tomar. É, É, ele falou assim: já você vai tô tomar no... uns 6 meses a um ano. Quando deu 6 meses cravado, eu fui nele, ele não desmamou. Eu fiquei Tipo, tira! Aí Ah! eu comecei a ficar triste e tal, aquelas recaídasinhas que a gente tem, né? Uhum. Aí ele, calma, Joyce, não é assim, cada paciente é de uma forma e tal. Aí E agora eu já, qual, já penso bem. e qual medicação você está Eu tomando? tomo Desdu de 50 e de 100 e tomo lítio de 300 e tomo o Result de 0,5 miligramas. Esses daí eu não conheço. É Eu porque. tomo Venlafaxina, né? Ah, Eu tentei tomar o desvalafexina, se é assim que esse pronuncia. é o Desdu. É, não deu certo para Não, mim. Né? nossa, eu me adaptei Não. muito bem com ele. Foi Eu aí que tomei eu fiquei um, pior. eu tomei um outro
certo no início, só que ele me dava crise de ansiedade várias durante o dia. E Uhum, aí eu pedi para trocar menos de um mês. Falei com ele, olha, não tô me adaptando a esse remédio. Aí ele foi e trocou por desvenlafaxina, que é o Desdu, e eu nunca uhum. mais troquei, porque ele foi Não, esse para maravilhoso. mim, porque ele falou que é um novo, né, tipo de remédio, um pouco mais moderno, porque eu já tomei o venlafaxina em outra ocasião. Eu falei, tá bom, vamos testar. Só que aí eu tive mais depressão, eu fiquei mais deprimida. Mas Ah, assim, na época eu não fazia associação ao remédio, sabe? Eu achava que eu estava muito mal mesmo. E aí, numa das consultas, eu falei para ele: vamos trocar o remédio, vamos voltar a tomar o venlafaxina. E aí, no fim, nossa, foi a minha salvação, porque eu fiquei uns 6 meses bem é. mal mesmo. É, É. porque ele abaixa a gente, depois ele levanta e fica, né? Outra coisa que a gente tem que falar para as pessoas é que ele não vai acertar o remédio de primeira. Uhum. Né? É muito raro, porque a gente está trabalhando com hormônios, né, neurotransmissores no seu cérebro, que o remédio vai tentar dar um certo equilíbrio, né? Mas não é que o remédio vai te dar a cura, não É. vai te curar da depressão. A cura vai estar a partir do momento da fala, na terapia, com o seu psicólogo, com o seu psicanalista, né? Porque aí você vai começar a entender os processos que te levaram, né? Como você falou, Uhum. vários gatilhos que te levaram a cair, né? Entre aspas, porque ninguém cai em Ninguém depressão. cai em depressão. Ninguém cai em depressão, na verdade é um processo, é quase que um curso, né, de vida, que aí você, na hora que você cai em depressão, você já está no fundo do Aham. poço, né? E você teve, assim, pensamentos suicidas, alguma coisa Nossa, do gênero? muitos. Eu chamo de ideação, né? Meu terapeuta fala, interessante esse termo. Eu Uhum, tive muita ideação por conta. A primeira foi por conta do remédio. O primeiro remédio que eu esqueci o nome que eu tomei. E uhum, aí era só ideação mesmo. E eu tive uma tentativa de suicídio em outubro do ano retrasado, ou passado. Não só sei que foi em outubro. uhum, E meu marido me achou a tempo e eu fui parar no hospital, aí fiz a lavagem e graças a Deus não deu certo, né? uhum, E aí eu uhum, fiz até minha tatuagem aqui do ponto e vírgula com uma borboletinha, né? uhum, Porque eu renasci e eu agradeci muito a Deus, ao universo que não deu certo. uhum, E depois depois de muito tempo, assim, foi no ano passado, eu acho, eu tive uma recaída muito grande por conta, eu não lembro de quê, mas eram gatilhos da parte de família e tal. E aí eu comecei a ter muita ideação e eu maquinava todos os dias como que ia acontecer. Eu não vou falar para não, né? Mas eu uhum, maquinava, eu sabia aonde que ia acontecer e eu não queria sentir dor, né? E só que eu uhum, estava sofrendo muito e meu marido sabia que faca, essas coisas, eu não ia fazer porque eu não queria sentir dor, né? uhum, Então teve um dia que eu falei assim, vai ser hoje. Eu vou num hotel e vai com dor mesmo. Coloquei um determinado, né, objeto dentro da minha bolsa e fui pro psicólogo, que eu tinha que ir na terapia, e eu falei assim, vou no psicólogo e de lá eu faço o que eu tenho que fazer e só vou me encontrar depois. No outro dia, meu marido não vai me encontrar em casa, porque o meu medo era meu marido me encontrar em casa e sofrer, né? Porque ele foi meu maior ponto de apoio. E aí, uhum. lá no psicólogo, o meu psicólogo é tão bom que ele. Um beijo, Rogério, que ele não tá me vendo, mas ele é maravilhoso. Ele viu na minha cara que eu tava meio mal, e ele Uhum, foi futucando, futucando. Eu falei, eu tô com determinada coisa na bolsa, eu vou fazer hoje, porque eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais estar desempregada. Eu fui mandada embora do emprego e beijo meu querido gestor que me mandou embora de uma forma muito, muito agradável, para dizer o contrário, né? é, Aí, aí veio tudo na mente, sabe? Que eu era inútil e tudo. E era um sofrimento muito grande. As pessoas, eu costumo explicar, porque para ver se as pessoas conseguem entender. É uma dor aqui no hemitórax que eu sentia, uma pressão que era uma angústia, uma vontade de sair de mim, assim, de sair uhum, correndo até você arrancar o seu corpo. É essa uhum, sensação que eu tinha.
E aí ele falou assim: você não vai sair daqui sozinha, você vai ligar para sua cunhada, para seu marido e tal. Aí eu liguei para minha cunhada, muito sem, né, sem vontade, aí fui para casa dela, tomei café, e lá eu chorei e tal. Uhum. Aí eu até me emociono de ver, porque assim, é uma rede de apoio que eu tinha também. Tem pessoas que não têm, né? Por isso que eu falo que eu sou ponto de apoio para todo mundo. Quem quiser conversar, meu Instagram tá aberto para conversar, porque eu sou ponto de apoio, porque eu tive meu marido em casa, a família dele aqui que entende muito, e a minha mãe que agora ela tá começando a entender. Uhum. Então foram, depois dessa vez, aí eu entrei pra essa psiquiatra, porque o meu psiquiatra queria me internar, e eu fiquei desesperada. Aí entrei com essa psiquiatra, aí que ela entrou com Result e ajustou algumas medicações de emergência, É, né? Eu fiquei igual um uhum, pé de alface em casa, né? Sem sentir nada, assim, mas foi de emergência mesmo. Me parou, aí uhum, pararam todos os pensamentos, e hoje em dia, assim, tem meses já, tem muitos meses isso já, vai fazer um ano, que eu não uhum, sinto crise de ansiedade, eu não tenho pensamento disfuncional, nem disfuncional eu tenho, e nem uhum, ideação suicida. uhum. É isso que eu ia te perguntar na questão do grupo, dessa rede de apoio, porque eu não tive rede de apoio, né? Eu tive o apoio financeiro, porque quando eu precisava comprar um remédio, a minha mãe ou a minha irmã me ajudavam, mas assim, elas não compreendiam a minha doença, né? E nem a minha família. Eu não sou casada, né? Então, também não tive um marido, um amigo para me apoiar. O que eu ouvia de amigo falar, isso é frescura, besteira. Nossa, foi assim terrível. Como que é para você essa rede de apoio? Então, agora é novo pra mim, né? Porque quando eu era adolescente, eu vivia numa casa que todo mundo me chamava de fresca e eu cresci sendo a estranha. Tem até usa isso na terapia. Eu era a Uhum, estranha que ficava chorando no final de semana inteiro. Imagina, uma adolescente sábado e domingo chorando. Eu pedia a Deus, olha só, eu orava, pedia a uhum, Deus, mesmo sem ter religião, para ele me levar. Eu falei, por que o senhor não me leva? Porque é só sofrimento que eu vou ter nessa vida, né? uhum, Aí, agora, depois, com meu marido aqui, foi maravilhoso passar com ele, né? Porque uhum, ele percebia que eu tava, porque eu ficava meio apática, né? Bem, não totalmente, aí eu olhava pro nada assim, aí ele estalava o dedo, ele olha pra cá, vamos fazer alguma coisa, vamos ver um filme. Aí eu assisti o filme uhum, com ele, mas meio sem assistir. Aí ele botava umas coisas para me distrair. Aí ele entendia que eu não cuidava da casa, a casa ficou meio que abandonada. Mas ele me levantava, assim, sabe? Ele chegava do trabalho e me levantava para uhum, sai dessa cama, vamos ver o sol, vamos ver aqui vamos abrir a cortina, sabe? uhum, Aí uhum. isso, ele me pegava no colo quando eu chorava. Isso eu acho Ah, muito lindo. que bom. E eu não sei de Eu, onde ele tirou tanta sensibilidade. Aí depois que eu amor, né? melhorei, é, cuidado, né? É, Depois que é exatamente isso. Depois que eu melhorei, aí eu falei pra ele, falei, você precisa de falar com alguém, conversar com alguém, porque assim, não sei se o psicológico dele tá abalado, né? Mas Uhum, ele teve outro tipo de infância, vivência e tal. Aí a família dele me deu muito apoio também. A minha mãe, uhum, depois que eu tentei o suicídio, aí ela começou a se preocupar mesmo. Ela viu que realmente uma pessoa pode, né, finalizar a vida por conta uhum. dessa doença também, né? Porque a gente não comete, a pessoa não comete suicídio somente por causa da depressão, né? Você falou da dor. Eu sentia é estranho, né? Porque a doença é mental, mas a dor é tão grande que ela passa para o corpo. Eu sentia É, como se tivesse um buraco, como se o coração não existisse, sabe? Um buraco, um vazio enorme. E mesmo quando eu tentei o suicídio, minha mãe tá nem aí. Se eu morrer ou não, ela não liga, entendeu? Mas eu, graças à terapia, né, ao meu psiquiatra, que também é maravilhoso, que aceita a psicanálise, né? Muitos psiquiatras não aceitam, a psicanálise não tem essa visão. Eu tô em tratamento com remédio há quase 3 anos, mas a terapia eu tive que parar por outros motivos que, por enquanto, não vem ao caso. Mas eu tive um insight muito importante no qual eu descobri que a minha depressão está diretamente ligada à rejeição.
A minha mãe me rejeitou quando eu estava grávida de mim, né? Ela não queria que eu nascesse. Nossa, me Apesar, arrepiei aqui, é, porque o meu também é a mesma coisa. exatamente, apesar de eu ter sempre tive consciência disso, porque ela falou para mim. A minha mãe falou para mim. Eu não queria que você nascesse. E eu lembro até do dia, onde que eu estava, como que ela estava, sabe, a cor do sofá. Eu lembro exatamente. Só que assim, durante a minha vida, eu não entendia por que eu estava sempre deprimida, porque eu só me envolvia com rapazes que me rejeitavam. Né? Eu tive várias rejeições, várias, não só de parceiros, mas de amigos. Eu sofri bullying aqui onde eu moro, dos supostos amigos que eu Uhum. tive. Mas a ficha só foi cair o ano passado. Entendeu? E na verdade, eu consegui perceber que eu estava me rejeitando, que eu estava me destruindo aos poucos, que eu não era capaz de eu mesma me amar, de me aceitar como que eu sou. Exatamente essa fala que você falou. Ah, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, então por que eu estou aqui? Deus me leva, porque, né? A gente fica com esse pensamento. Para você, o que foi a descoberta do motivo real da sua depressão? Foi a questão da rejeição também, né? De Também. ter sido. Porque eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Porque minha mãe sofria violência doméstica, ele batia nela na nossa frente, eu tinha Uhum. 6, 7 anos. E a gente se separou dele e ele abandonou a gente, né? Não deu pensão nem Uhum. nada. E eu fui rejeitada por ele porque ele não me amava, eu não era o suficiente para ele, né, na minha cabeça. Uhum. Minha mãe falava também pra mim, não sei por que você nasceu, sua praga. Hoje tá tudo resolvido com a minha mãe, tá? Mas ela Uhum. falava, por que você nasceu, sua praga? Porque eu nem te queria. E ela tomou. Eu fui na casa dela recentemente, né? Falar com ela, falar por que ela fez isso, né? Ela falou que Uhum. ela tomou um remédio lá, um chá de algumas ervas lá, e para me abortar. E o meu pai também queria fazer isso, né? Mas aí eu Uhum. fui lá falar com ela, ela falou: minha filha, era uma pobreza, já tinha sua irmã e veio você. Eu falei: mas por que a Uhum. senhora falava para mim, então, com aquela grosseria? Eu era uma criança. Aí ela falou que Uhum. ela não lembra. E minha mãe agora É, foi minha, diagnosticada com minha mãe bipolaridade também não, também. minha mãe também não lembra. A minha mãe falou para mim, não sei se isso é verdade, porque às vezes a minha mãe tem umas oscilações assim, às vezes ela inventa umas coisas. Ela falou que ela tentou suicídio quando estava grávida de mim. É? É. Então, assim, eu já vim com uma carga muito pesada. Meu pai não abandonou, mas em compensação ele era completamente ausente emocionalmente. Uhum. Né? Eu não sei o que é amor de pai. Não faço ideia. Ele ajudou financeiramente, né? Dava comida, comprava roupa, tinha onde morar, não faltou nada para mim. Mas carinho, essas coisas. Nem minha mãe, vixi, eu que apanhei da minha mãe na infância, gente. Vocês não fazem ideia. E assim, as pessoas acham que isso não afeta a criança, né? Assim, quando eu descobri tudo, foi ano passado, que eu tinha acabado de completar 50 anos, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz ou ficava com raiva. Porque eu falei assim, porra, levei 50 anos para descobrir que é isso. Eu posso dizer, a minha vida não é mil maravilhas hoje, tá? Mas também não tô no fundo do poço, mas poderia estar muito melhor. Oxe, poderia estar Você muito passa melhor. anos sofrendo, né? Eu me sentia Uhum, infantil, Tânia, porque eu chorava pela falta do meu pai com 30 e poucos anos. uhum, Até hoje, Dia dos Pais passado, eu uhum. passei triste, sabe? Mas triste, assim, medicada. É como Agora eu já tô mais. você falou que as pessoas te achavam estranha. Comigo era sempre só a infantil. A Tânia é infantil,
E o engraçado, eu sou a caçula, né, de 3 irmãs, e todo mundo fala, ai, a caçula é mimada. Eu falei, olha, se a caçula for mimada é isso, eu prefiro não ser a caçula. Porque eu recebi tudo de pior. Sabe aquela coisa quando a minha mãe tinha que dar presente no Natal e eu ganhava o pior? Aham. Era assim que acontecia comigo. Né? Tudo do pior vinha para mim. A minha questão com a minha mãe hoje, eu nunca sentei com ela depois da terapia para conversar desse assunto, porque ela sempre fala a mesma coisa. Ah, eu não lembro, não sei o quê. Ela fala que não lembra. Mas, por outro lado, ela também já está com 77 anos, não vai adiantar nada. Uhum. Né? Eu preciso sentir a paz no meu coração. Então, assim, hoje quando ela fala algumas coisas para mim, entra por aqui, sai por aqui, entendeu? Ou às vezes eu até respondo para ela de uma forma meio irônica, e aí ela olha para minha cara e acho que ela percebe a cagada, né, que ela Aham. falou, e aí não, né, porque a gente vivia como cão e gato, e eu moro com a minha mãe até hoje, desde quando eu nasci, né? Então, assim, eu tive muitos momentos ruins com ela, muitos. E assim, mas perto do que eu vejo por aí, nossa senhora, minha mãe é uma bênção. Porque eu vejo casos aí de mães extremamente narcisistas que Uhum. destroem a vida da filha ou do filho a ponto da pessoa não conseguir se estabelecer na vida. Eu, por exemplo, passei muito tempo da minha vida sem saber o que eu queria fazer. Não sei se isso aconteceu com você. Você faz um curso aqui, faz um curso ali, faz um curso ali, começa, não termina, depois faz outro. Eu fiquei assim a vida inteira. Então, assim, porque acho que na minha cabeça passava o seguinte: mas se eu não sirvo para nada, por que eu vou estudar? Para que eu vou ser alguém na vida? Né? Hoje não, hoje eu tô super empolgada, tô fazendo 3 pós-graduação. Meu Deus. É, é, Estou me dedicando bastante ao meu trabalho, aos meus estudos, porque hoje eu quero correr atrás desses 50 anos que eu joguei fora, né? Então, como é que está sendo para você esse momento agora? Então, Que você agora está empreendendo, né? Tá começando é, essa nova a- fase da sua eu tô vida? sendo acompanhada, né, pelo psicólogo, tô Sim. medicada, porque empreender não é fácil, né? Ainda mais a gente que eu sou naturalmente ansiosa e a gente precisa da Uhum. ansiedade para movimentar a gente. Então Sim. de vez em quando vem um pensamento assim, caraca, você não tá, né? Você só tá gastando, não tá entrando dinheiro. Mas agora eu já sei mudar o pensamento. Agora eu sei, né? Eu sei. A gente tem técnicas, né, que a terapia ensina pra gente de identificar. A gente se conhece. O autoconhecimento é muito importante, né? Eu tenho mais autoconfiança, eu sei, eu tenho um canal de leitura, né, de livro aqui. Uhum. Então, o meu canal de leitura é aquele lugar que ninguém mexe. Tipo, eu criei ele, eu tenho orgulho dele e às vezes tem uns haters lá que falam alguma coisa, eu nem ligo, porque é um projeto meu e eu amo muito. E a JS Desenvolvimento, que é a minha empresa, é igualzinho o meu canal. Foi uma Uhum. empresa que eu idealizei, criei junto com a ideia do meu psicólogo, Uhum. e ninguém mexe assim, sabe? Ninguém dá pitaco. Eu crio meu produto ali e Uhum. vejo a forma que eu vou postar e tal. E é isso. Se alguém falar assim, ah, tá feio, Tóquio, Pronto. Problema né? seu. O problema é seu. Problema é É minha seu. empresa. Eu Exatamente. sou dona e proprietária, como diz a Faz, novela. é, E está você sendo faz. muito interessante eu ter. Aí eu coloquei a palestra de saúde mental, né? Porque Uhum. eu quero levar isso também, quero que a minha empresa também leve o desenvolvimento para as pessoas, mas também leve essa mensagem, né, de saúde mental no trabalho, que foi uma experiência que eu passei, né? Que tipo de terapia você faz? Agora eu faço a convencional. Você chegou a fazer alguma Fiz outra antes? TCC e fiz uma lá que eu não lembro o nome, Mas mas que ela me mata a me minha deixava meio curiosidade. transe. É, me mata a curiosidade. Eu nunca fiz TCC. Funciona para quem tem depressão? Olha, funciona, porque me ensinou muito a trocar os pensamentos. Quando eu percebia que estava vendo disfuncional,
Aí eu me ligava assim e trocava. Eu só não gostava muito, porque eu não gosto de escrever, eu não gostava muito de fazer o negocinho de escrever. Mas Uhum, a troca de pensamento funcionava bastante. Dá muita autonomia pra gente, né? uhum. É, eu não conheço como que é a TCC, eu Mas não teve um faço dia que eu ideia. tava com muita crise de ansiedade e Uhum. ela falou que na ansiedade eu tinha que escrever o que eu tava sentindo. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu tava passando mal. Aí eu falei com ela, não funcionou, porque eu tava passando mal. Aí ela, tá bom, então não faz quando tiver na crise. É, eu não conheço a TCC, mas para mim foi a psicanálise, né? Eu comecei a fazer terapia com um psicanalista por causa de outro problema, tinha nada a ver com a depressão. E aí as coisas foram se encaminhando, né? E para mim a psicanálise foi assim a pílula que eu precisava, É. né? Porque você ressignifica, né? Trocar pensamento, desculpa, não conheço TCC, mas trocar pensamento não ajuda. Porque você troca o pensamento naquele momento, Naquele momento. no momento da crise, mas e aí? O problema está lá, pulsando no seu inconsciente ainda, É o né? que o meu terapeuta faz, né? Ele fala, o que que você sentiu quando você pensou aquilo? Aí ele vai Uhum, mexendo, né? É sim, melhor, você trata a raiz, né? exatamente. Quando eu pude entender, foi aí que eu pude perdoar, né? Entender por que, que meu pai fez aquilo comigo. Porque assim, a gente também tem. As pessoas falam muito da psicanálise, né? Porque o Freud ele trabalha muito com a questão da infância, né? Mas a neurociência hoje também prova esse conceito da psicanálise, hoje em dia, está provando isso. E as pessoas falam, mas ele fala que tem que culpa os pais. Não, a gente está culpando os pais, mas os pais têm culpa, de certa forma, porque você é Aham. uma criança ela não tem noção do que é certo e errado, ela pode ter noção de algumas coisas, mas na cabeça dela, quando ela recebe um tapinha, vamos dizer assim, é uma forma de amor, Uhum. né? Aí ela cresce uma mulher bonita, resolvida, mas só consegue se envolver com homens que batem nela, que abusam dela. Você está entendendo a Aham, ligação? sim, claro. Né? Então, assim, quando você é rejeitado pela sua própria mãe, quando você é bebê ou uma criança, você acha que essa é uma forma de amor. É uma forma de amor. Então você procura por parceiros que te rejeitam, que foi o meu caso. Entendeu? Caras que moravam longe, homem casado, homem comprometido. Ixi, olha, minha história de vida amorosa Eu nem é uma casar novela queria. mexicana. Eu nem casar queria porque eu achava que eu ia casar com um cara igual meu pai. Então eu não Ainda bem que queria não, um homem agressor, eu não queria ser. Porque minha mãe dava tudo na mão dele, ele era machista, né? Machista demais. Eu falava, não quero casar. Aí quando eu conheci o Alberto, me apaixonei. Falei, quero A casar. minha mãe colocava panos quentes, né? Meu pai fazia as coisas e ela ficava abafando. Meu pai nunca foi machista, muito pelo contrário. Só que meu pai já morreu, já tem 20 anos, né? Fez 20 anos esse ano. E eu confesso que no dia que ele morreu, eu senti um alívio, sabe? Eu falei, finalmente, Deus levou, Foi, né? né? Foi, né? Já que nunca esteve presente, agora tchau, né? Só que, assim, eu tenho um conceito em relação à morte que a maioria, acredito que 99% da população não tem. Eu não vejo a morte como uma coisa ruim, né? Eu acho que a pessoa cumpriu o que ela tinha que cumprir, ela já fez o que ela tinha que fazer, agora ela vai para um outro patamar, para um outro nível, talvez superior ou inferior, e eu tô aqui ainda tendo que viver minha vida. Eu não vou ficar chorando as pitangas que meu pai morreu, Uhum. né? Só que muitas pessoas choram, né? Eu tenho uma prima que chora a morte da minha avó, que morreu há 22 anos. Chora. Ela fala, mas ela já morreu há 22 anos, se bobear já deve estar se preparando para reencarnar. Você tá Gente, chorando, ou já né? reencarnou. Reencarnar eu acho meio difícil, porque não é tão rápido assim. Ah, Mas 22 pode anos? estar.
Ah, geralmente leva mais Mais tempo, tempo? dependendo Ah, do caso. eu, Depende, eu sou uma isso depende do kardecista caso. iniciante agora. Não, isso depende, cada caso é um caso, Ah, né? tá. Porque assim, você tem que nascer numa família que esteja energeticamente de acordo com aquilo que você precisa realizar nessa vida Uhum, terrena. Então, às vezes pode nascer em menos tempo, mas assim, logo em seguida é meio impossível. Porque aí você traz muita bagagem da vida passada, né? aham. Mas eu não choro, não choro. Eu só chorei no momento que ele foi enterrado. Mas sabe o que veio na minha cabeça? Hum. Eu falei, que merda que é a vida, não? Olha que fim que leva a pessoa a ficar num caixão embaixo da terra. Que podre. Né? Meu pai morreu com 59 anos. Eu falei, pô, 59 anos dedicando a vida aqui nessa terra para acabar desse jeito. Era esse pensamento que vinha. Não porque ele morreu. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, que bosta de vida é essa? Né? E eu, assim, eu não sinto falta dele. Hoje eu entendo muito o que ele passou, o que ele fez para mim. Mas o meu problema maior nunca foi com ele. Sempre foi com a minha mãe. Ah. Sempre foi. O meu, Bastante. se ele morrer, eu não. Ele para mim é como se eu tô conseguindo falar o meu pai por causa da terapia, porque eu nem falava. Eu ligava para minha irmã e falava: "O seu pai tem falado com o seu pai?" Porque eu não vejo, Nem, acho que tem mais nem de o nome 10 dele. anos. Nem o Nem nome dele. o nome dele eu não gosto de falar. Eu não gosto de Hum, falar. E ele, a última vez que eu falei com ele foi por WhatsApp, né? Foi no Dia dos hum, Pais do ano retrasado, que eu tive um gatilho muito grande, uma recaída, e eu vomitei tudo para ele no WhatsApp. Falei tudo. Falei sobre a agressão da minha mãe, falei, você sabe que eu tentei suicídio, que eu tenho depressão, você sabe qual faculdade que eu fiz, você não sabe de nada porque você nunca foi presente e tal, você batia na minha mãe perto de duas crianças, que tipo de homem faz uma coisa dessas? Aí falei um monte uhum. de coisa para ele, aí ele mandou assim, eu não acredito que isso seja do coração. Aí eu fui, bloqueei ele e pronto. Eu ia Aí até falar, ele não tá nem aí pra tá você, ó. nem aí. Aí eu falei com o meu terapeuta, né? Ele falou assim: ó, todo dia dos pais você vai ficar mexida porque você sente uma falta de um pai que você não tem. Quer dizer, que Uhum, você idealizou, mas você tem pai. Aí eu falei: olha, ele é como se. Não é nem como se fosse um tio distante, porque para uhum, um tio distante eu tenho um sentimento. Ele é como se fosse um ser humano que, se morrer, eu não vou no enterro, porque, pela minha religião, eu acredito que ele é só a carne, né? O espírito já foi. Então, não faz sentido eu ir velar um corpo de um homem que eu não considero como uhum. pai. Eu considero Você é meu sogro, kardecista? sou kardecista. Há Eu quanto considero tempo? meu sogro, tem pouco tempo, por isso que eu nem sabia o negócio da reencarnação. Eu tô Tá. estudando ainda. Uhum. Qualquer coisa me chama. São 30 anos de Ah, kardecismo é? aqui. E Tá? então me chama mesmo. Eu O seu adoro conversar sobre sogro? essas coisas. Aí o meu sogro eu considero como um pai, assim, não como o meu pai, mas ele é uma figura paterna. O meu padrasto agora Uhum. é uma figura paterna para mim. Então são homens mais velhos que cuidaram de mim de alguma forma, né? Então é isso. Na minha família, os homens nunca foram bons, né? Vou falar, tudo uma bosta, né? Meu pai era alcoólatra, meu tio era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, eu tenho um primo alcoólatra que usa droga. Assim, os exemplos masculinos da minha família, vou te falar, não servem nenhum. Mas tem muita mulher na minha família, inclusive sou eu, né? Duas irmãs, minha mãe, tenho duas gatas, né? Então, assim, eu nunca tive uma figura paterna que não fosse meu pai, Uhum. né? Então, e meu pai sempre foi emocionalmente ausente, então eu nunca tive isso na minha vida. Então, talvez isso também tinha sido um fator muito grande para eu ficar deprimida, né? Aham. Mas eu queria falar uma coisa que você fez eu lembrar. A gente, que nem você fala assim, eu não vou no enterro dele. E aí quem tá assistindo pode falar, nossa, que horror, é o pai dela. Gente, não tem horror não, viu? Não Não, tem horror não, sabe não por é meu, quê? é meu pai só de nome. Então, mas eu queria falar, antes dele ser seu pai, ele é um ser humano, como outro qualquer. Ele, Concorda? para mim, Ele ele é só um tem, agressor, um é, ele é, abusador. ele só teve a função de pai.
tá? Mas agora, a atitude de pai, ele não teve. Ele teve a função. Então, você chegar e falar assim, foda-se, quero mais que se dane, não é uma coisa ruim, E foram 8 né? filhos que ele abandonou, não foi só a mim. Ele Nossa, pior agrediu, ainda, né? ele agrediu 3 ou 4 mulheres. Credo. Ele é um abusador. É aquela coisa, pau que nasce torto, né? Ele falou com a minha mãe que eu e minha irmã iríamos virar prostitutas porque nós estaríamos sendo criadas só com uma mulher. Nada contra a profissão, né, de mulher, de garota de programa, mas ele Uhum, falou isso e isso desenvolveu em mim uma busca por querer crescer. Eu quero fazer faculdade, eu quero ser uma executiva, eu quero ser isso. Aí foi também meu gatilho do trabalho, né? Que eu queria ser uhum, coordenadora e eu estava subindo e eu não tinha mais capacidade técnica para subir, né? Eles requeriam muita coisa de mim e eu não consegui. E eu queria uhum, provar para esse pai idealizado que eu não virei prostituta, sabe? uhum. Mas assim, a mulher que eu sou, É, mas hoje eu sei que a mulher que eu sou hoje é uma mulher de valor. Hoje eu sei que o uhum, meu valor não está no trabalho. Eu uhum. aprendi isso da pior maneira possível, mas aprendi. Obrigada, pai. Você fez um grande favor. Nossa. É, às vezes aquela coisa, a males que vem para bem, É. né? Para uma pessoa que tem depressão, como a gente, mas que antes da terapia, antes da medicação, a gente acha que é tudo uma merda, né? E acha que o pai é uma bosta, então você não tem um estímulo. Ao contrário de muitas pessoas, né? Existem pessoas que têm um pai ou uma mãe narcisista, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar, e consegue usar isso como mola propulsora para sair da merda, né? Porque assim, não quero ser igual ao meu pai. Aí a pessoa vai lá, né? Eu conheço várias histórias de gente que tinha uma vida de miséria e hoje está aí, empresário, ganhando dinheiro, viajando, sabe? Eu tive e ainda tenho muito problema com questão financeira, porque eu ouvia muito do meu pai falar para minha mãe que ele ia deixar ela na miséria se ela largasse dele. Caramba. Ele falava, eu vou deixar você na miséria. Ele falava, e eu ouvi isso desde pequena, tá? Não foi desde os meus 8, 9 anos ele falava essas coisas para ela. Então, assim, eu tive muita dificuldade para aprender a ganhar dinheiro, né? Sempre tive empregos que me pagavam o mínimo, sabe? Sempre contando dinheirinho, aquela coisa, vou contar dinheirinho, né? Horrível, isso é horrível. Hoje não, hoje, como eu já tenho mais consciência disso, né, a gente vai trabalhando aos poucos para ir fazendo essa grana. Mas eu queria também falar aqui que para viver bem com a depressão, não é simplesmente não fazer nada. É. Precisa de terapia, né? Um psicanalista, um psicólogo, independente da forma que ele trabalhar. E em alguns casos, como o meu e da Joyce, precisamos de medicação. Né? Nem toda depressão precisa de medicação. Mas vamos dizer que 99% É. precisa. Né? Porque é muito difícil, você acorda de manhã e você fala, ai meu Deus, de novo. Então você precisa, né, de um remédio que vai te estimulando a procurar outras coisas, né, além de só fazer terapia e tomar remédio. O que você tem feito hoje, agora que você está medicada, que você faz terapia, o que você tem feito além da sua empresa, que te ajuda a viver bem com a depressão? Então, antes mesmo, né, de eu estar bem, assim, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, só o remédio não tá adiantando. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu também tenho que ser também responsável por isso, né? Aí eu Uhum. comecei a fazer caminhada no sol, porque descobri que o sol, né, Uhum. dá vitamina lá. E fazer caminhada, eu comprei minha cachorra, né, que é minha Uhum. salsichinha, que ela não tá aqui, senão não ia dar pra gravar. E ela ajudou muito. Uhum. E eu assisto filme, leio bastante, que me Uhum. ajuda bastante a distrair. Leio thriller, leio coisa sangrenta, mas me ajuda, é que eu gosto. E comecei a ler também coisas sobre saúde mental, que é bom também. Uhum. E eu gosto muito de viajar, mas a gente viaja
pouco. E eu descobri algo que foi maravilhoso com o meu terapeuta novo, que eu gosto muito de ir em cafeteria e ler em cafeteria sozinha, comigo Que delícia. mesma. Aí eu faço Hum. muito isso. Às vezes estou sem grana, aí compro só um café e fico lá lendo, só com Eu nem café. com café, porque eu parei com o café, Ah, né? é? Parei com o café. Eu tive um problema de estômago no começo do ano, peguei uma bactéria, Aham. né? Aquela I- I pylori, alguma coisa assim o nome dela. Ah, H. pylori. E isso, exatamente. É horrível, gente. Eu não desejo isso para ninguém, tá? Para ninguém. O gosto do café ficou tão ruim, né? Porque a bactéria ela consegue mudar ah, o sabor, pra você ter uma ideia. Nossa. E o tratamento é longo. Eu ainda tenho resquício dos efeitos. Então, quando eu fui tomar café, eu falei, credo, que coisa horrível. Né? E aí, depois estudando um pouco de neurociência, café, teoricamente, não faz bem para o cérebro, né? Que você tem que tomar café uma vez por dia, bem, né? É, Tem eu que tô tomar tomando agora uma vez por cautelosamente. dia. E aí eu falei, bom, eu nunca fui fã de café mesmo, então eu parei de vez. Eu, Então eu provavelmente pediria um suquinho para ler meu e tem livro um numa suco muito cafeteria. bom também. Eu tomava muito café. Aí eu descobri que eu tava ficando muito ansiosa Para pra quem tem noite, né? ansiedade, para quem tem Eu falei, não, ansiedade, vou tomar. café. Mas eu só acordo depois que eu tomo café. Então, de manhã eu tenho que tomar um cafezinho. E é exatamente o pior horário, sabia? Para o teu É? cérebro é tomar café logo cedo. Nossa, mas eu Porque, só acordo. é, porque o seu cérebro está descansado, né? Uhum. Aí você acorda e toma uma quantidade X de café, você faz o seu cérebro funcionar muito rapidamente. Então, Hum, não é bom. Então, o certo é você esperar pelo menos uma hora. Você acorda, faz o que você tem que fazer, deixa o seu cérebro acordar um pouco, aí você toma. Eu falo isso porque eu estou fazendo um outro curso, 3 pós, mais um curso. mais um curso. Você É um dorme curso. quando, Tânia? Eu consigo ainda tirar um cochilo à tarde. Eu faço um curso com o maravilhoso Pedro Calabres, que é um neurocientista e filósofo, e ele que explicou tudo isso. Eu falei, nossa, que legal. Então foi ele que explicou de tomar água logo cedo. Ele pede para a gente de tomar sol logo de manhã, mas em São Paulo, gente, não sei no Rio, mas aqui em São Paulo cedo é poluição pura, não dá, né? Esse Aqui ar é um seco. maçarico. Não tem como ficar ali, você descasca. Quatro sóis por pessoa, né? É um sol pra cada um, como diz meu sogro. É um sol para cada Ah, um. eu assisto dorama também agora. Minha irmã me viciou em dorama, né? Aí quando eu tô Hum, muito agitada, eu não consigo ler nem nada, eu vou lá e assisto um capítulo do dorama. Que é uma coisa. uhum. Água com açúcar, um romancezinho. Eu sempre gostei de romance, filme de romance. E é um romancezinho, água com açúcar e tal. Aí eu vou e assisto. Tá, isso Aí eu tem me. não assisto, não. Eu não gostava, tinha preconceito. Aí eu Uhum. gostei e assisti. E tem alguma coisa que ainda desperta algum gatilho em você hoje? Tem meu querido pai, né? Só Uhum. de falar dele já eu não me sinto bem. E eu já estava preparada, assim, pensando na live, eu tava falando, caraca, vai rolar assunto de pai, né? Então, quando eu vejo uma família, assim, eu me sinto. E Uhum. o antigo emprego que eu saí também, Uhum. algumas pessoas que eu vejo, essa semana eu fui lá no centro da cidade e eu vi uma determinada pessoa, né? E me desperta assim algum gatilho de que tá vendo? Você ainda nem botou a empresa para funcionar ainda e a pessoa tem emprego e tal, porque Hoje é tão ridículo esse negócio de falar, tem emprego. Ih, gente, hoje tem e-mail, tá ótimo, minha mãe, você não né? tem nem 2 meses de vai fazer 2 meses agora dia 21, minha Uhum. empresa, né? Vou fazer minha Uhum. primeira palestra agora dia 16 no Senac, Que bom. gratuita, mas vai ser uma palestra, né? Uhum. E tô aí tentando. E essas coisas, rejeição me dá gatilho. Sim, Então, sim. quando eu mando uma proposta, a pessoa rejeita, me dá aquela coisa, mas aí agora eu já sei, não, calma. É, Ele só hoje rejeitou o seu projeto, não rejeitou você como exatamente. profissional.
E outra, a gente tem que parar para pensar que as pessoas têm direito de rejeitar. Exatamente. Ninguém Exatamente como você. precisa, ninguém é obrigado a me Exatamente. contratar. E você também tem direito a rejeitar outras pessoas e projetos. Então, assim, era uma coisa que eu também não entendia. Como assim? Quando eu também, né, ia fechar contrato, a pessoa não fechava o contrato. Nossa, eu cheguei a fazer tratamento até com floral, porque eu ficava assim, falei, por quê? Por quê? Hoje, não, hoje eu vejo assim, as pessoas têm direito, elas têm direito de fazer o que elas querem. O problema delas, eu faço o que eu quiser da minha vida, o problema é meu, minha mãe faz o que ela quiser da vida dela, é problema dela. Pode me afetar direto e indiretamente, mas assim, é problema dela, né? Se ela faz as escolhas dela, quem sou eu para falar que ela não pode fazer? Ah, você é filha? Não, não sou eu. Sou ser humano antes de ser filha. Então ela faz o que ela quiser. A gente só não pode ficar remoendo isso. Ai, minha mãe. Sabe aquela coisa, Uhum. minha mãe, eu queria que ela fosse comigo em tal lugar. Antes eu ficava chateada, eu chamava pra sair, ela falava, não, não vou, eu ficava super chateada, até às vezes até chorava. Agora eu não choro mais, né? Outra coisa que eu queria falar é quando a gente toma antidepressivo, a libido vai lá pro saco. Libido, o Tá? que que é isso? Que é isso, né? O que que Né? come? Como é que tá a sua vida A sexual minha hoje? Tá vida boa? sexual tá normal, né? Porque Uhum, eu tenho um casamento, graças a Deus, abençoado. E uhum, a gente. Porque assim, sexo pra mim não é somente ir de fato, né? Estar lá de fato. É uhum, todo o momento, né? Então, uhum. aquele tá. Opa, saiu o som? Não tô te ouvindo. Eita, Ah, agora opa, voltou. voltou. É porque eu Ei, tenho um limite no meu Instagram de 2 horas pra eu ficar no Instagram pra não ficar muito tempo. Ah, eu tava falando que sexo pra mim não é só ir de já fato, deu né? 2 horas? Tem todo aquele momento, né, e tal, de carinho e tudo mais. Então, é, por isso que eu acho que a minha vida sexual é normal. Agora, Uhum, pensar igual a gente pensava antes, né, da medicação, pensar em sexo, não penso. Quem pensa é meu uhum. marido. Meu marido que lembra que tem que transar. É típico do o homem tem mais testosterona, né? Que nós produzimos também, mas é muito pouco. Então, assim, eu acho que o homem, sexo masculino, ele é feito para isso. É. Né? Tanto que é ele na verdade, é o homem que engravida, né? A mulher não fica grávida sem um homem. Uhum. Ela só fica grávida sem um homem por inseminação artificial. E ainda assim, né, o cara tem contribuir com a parte dele, né? Senão É. também não tem inseminação artificial. Né? Você doa os óvulos lá, mas o cara também tem que doar o esperma. Então, assim, é o homem que engravida. Então, ele tá pronto para qualquer um, né? Não tem tempo ruim. Tá Acho que só cansado? tem tempo. Tá É, pronto. A se o mulher tá cara, cansada, não é ninguém, quer só dormir. né, exatamente, se o cara tá cansado e você fala uma besteirinha no ouvido dele, opa, né? Se ele tiver no pique, ele vai. Claro que tem momentos, o homem também sofre de depressão, ele também tem momentos que a libido cai por Uhum. conta da própria depressão. O homem é muito ligado a essa questão do ser o provedor, e quando ele não consegue prover, ele também tem a libido, cai. Né? A sociedade cobra muito isso, né? Que os homens têm que ser o provedor da família, né? E quando isso não acontece, então assim, é que o antidepressivo realmente, para mim, a libido nem existe mais. Mas eu não ligo, eu tô solteira, não tô afim, e não tô afim de namorar. De vez em quando eu faço sozinha mesmo, quando dá vontade, Se vira, né? me Se viro vira nos nos 30. 30. Né? Eu uma coisa que eu posso dizer que hoje mudou muito, muito mesmo, é que hoje eu não tenho mais essa necessidade de ter alguém na minha vida. Um homem. Não tem. Eu posso falar de boca cheia. Não tem. Porque até o ano passado eu queria. Não, preciso ter alguém. Porque eu acho que é uma questão também, né, da pessoa que sofre de depressão, não o seu caso, porque você é casado, mas eu sentia falta de carinho, né, de Uhum. abraço, porque aqui em casa eu não tenho.
Mas Porque minha mãe não você é de me fica abraçar, mais carente, mais sensível, né? né? A minha mãe não é de me abraçar, minha irmã também não. Aqui em casa se resolve com presente. Tá com problema? Te dá uma coisa, né? Não vem e te abraça e pergunta como você tá. Então eu sentia falta de ter alguém. E eu entrei numa roubada o ano passado que, pelo amor de Deus, eu tenho até vergonha. Um dia eu comento. Mas foi, mas foi que. No nosso café em São Paulo É, aí, quando a gente... exatamente. Mas foi o que me ajudou a perceber, né, as coisas. Então hoje eu falo assim, para eu namorar um cara, ele vai ter que fazer muito. Muito. Porque eu não vou mais deixar um cara fazer o que os outros fizeram comigo, sabe? Me machucar, me trair. Eu fui trocada Nossa, e tudo com várias, essa questão várias de vezes. rejeição. Várias vezes. O cara me trocou por outro. A primeira vez que eu pensei em suicídio foi porque eu flagrei, né, ele com outro. E era um relacionamento bom. Ele não me rejeitava em nada. Era um relacionamento bom. Foi no ano que meu pai faleceu. Ele era um cara muito legal. Mas chegou no final do ano, no Natal, foi pra casa dele e estava com Filho da outra. mãe. Aí, lógico, né? Entrei em desespero, virou o ano. Eu tava. Foi aquela história que eu te contei, que eu tava pensando como me matar quando chegar em casa. Ah, E aí eu comecei a conversar com um amigo. E aí eu falei, ele aham, me salvou naquele dia. lembro, Foi lembro. foi nesse dia, né? E minha mãe não tava aqui, minha mãe tava na casa da minha tia. E assim, é outra coisa também que eu gostaria de falar, que quando a gente quer acabar com a nossa vida, a gente não pensa em ninguém. Eu não tava preocupado que minha mãe ia chegar aqui e me ver morta. Eu tava treinando a palestra hoje aqui, né? Eu tava falando sozinha comigo mesma, falando que é muito impulsivo, né? Você, eu não quero sentir dor, mas na hora do sufoco ali, você pensa assim, o meu marido, Uhum. ele é CAC, né? Então tem arma de fogo na minha casa. E só que Uhum. fica no Que é CAC? CAC, que é caçador. Alguma coisa que é de caçador, alguma coisa. Caçador e colecionador de armas, de armas, alguma Aham, coisa assim. Aí ele tem aham, posse de armas, não tem porte, ele aham. pode andar com ela na rua. Sim. Aí ele foi. E teve um dia que eu fiquei parada olhando pro cofre. O cofre estava aberto, só estava só encostado, né? Eu fiquei Hum. parada olhando pro cofre. Falei assim, é só pegar, é só um tiro. Porque eu já fui em distante de tiro, já tirei. Falei, é só um. Aí eu falei assim, e se eu errar? Porque dá um solavanco, né, quando você atira. E se eu É, errar? e E sobreviver aí? E ainda. Ficar com sobreviver? sequela. E o Alberto vai chegar e vai me encontrar aqui. Uhum, Só que eu sempre falei com ele, né? uhum. E aí eu até falo na minha palestra que as pessoas falam, né? Quem fala que vai se matar não se mata. Quem quer se matar vai logo e se mata. Não, quem fala que está pensando em morrer é um possível suicida, né? Então tem que tomar cuidado, Se a pessoa né? fala, eu acho que é um pedido de É um pedido socorro. de socorro. É um Aí eu pedido de falava com socorro. ele mandava eu Uhum. escrever tudo que eu pensava em fazer. Teve uma época que ele tirou todo o meu dinheiro. Tirou tudo, tudo. Tirou meu dinheiro do banco, me deixou sem nada. Então, quando você quiser comprar alguma coisa, você me fala, que eu te dou o dinheiro. E você... Uma vez eu fui comprar uma torta, não tinha dinheiro no banco. Eu liguei pra ele e falei, amor, não tem. E eu ainda, né, depressiva um pouco. Amor, não tem dinheiro, tô tentando passar uma torta aqui. Aí ele transferiu pra mim. Mas eu entendo tudo isso, entendia tudo isso como amor, né? Como carinho, né? Aí, mas vai A, no psicólogo, manda a localização para saber onde é que você tá. Hoje em dia, graças a é, Deus, o não precisa. Wesley Potiguara diz que é colecionador, atirador, caçador. Ah, CAC. tá. Wesley, minha amiga. Uhum, uhum. Você estava falando um negócio, acabei de eu lembrei, agora esqueci. Lembrei. Uma das coisas que surgiu em mim, que eu fiquei impressionada depois de toda a descoberta, é que hoje eu consigo me amar a ponto de dizer não para algumas coisas, sabe? Para família, para amigos. Assim, eu sou despocada, mando tomar no cu logo. Falo, vai Uhum. descatar, me deixa em paz, entendeu?
Eu hoje gosto assim, entendeu? E comecei a fazer coisas até que a pessoa fala assim, ah, essa é uma mulher de 50 anos. Eu quero mais é que se dane. Fiz tatuagem no pescoço, fiz piercing, quero colocar um piercing no nariz, cortei o cabelo. Assim, eu quero. Esperar a Joyce entrar. Pronto, voltamos. Ah, é que eu esqueci que no Instagram é 1 hora, né? De live, eu Ah, me empolguei. nossa, que Mas pobreza. a gente continua daqui, depois eu faço o download e aí depois a gente faz uma Vocês edição, joga lá no junta, YouTube. né? Então o que eu estava falando? Então, assim, hoje eu tenho assim, parece que não, mas eu tenho um sentimento de amor por mim hoje que eu não tinha. Acho que o final da depressão é o amor próprio, né, que você tem. Você começa a Exatamente. gostar de alguma coisa que você não gostava de você. Hoje em dia eu me acho inteligente. Eu cresci com minha mãe me chamando de burra e que não sabia matemática e tal. E eu Uhum. tenho, assim, orgulho não, mas eu falo, eu sou de humana, não sou de exatas, faz a conta aí. Porque eu não gosto muito de matemática. Uhum. E eu me sinto inteligente porque eu aprendi que existem vários tipos de inteligência. Então, Sim. tem coisas que eu faço que tem pessoas que não fazem, tem pessoas que fazem coisas que eu não faço. Então, hoje em dia, eu sou totalmente leve com isso. E É, era e uma coisa que me martirizava muito. inteligência é uma coisa tão relativa, né? É, A gente vê aí com pessoas com diploma de mestrado, doutorado, que faz um monte de besteira. uhum. Então, não é saber matemática que vai fazer você inteligente. Sim, eu uso Obrigada, calculadora. Wesley. Eu uso calculadora. Eu também sou de humanas, eu uso calculadora, gente. Eu sei o básico, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. E dividir ainda mais ou menos, tá? Só Eu quando sei fala de ler dinheiro, a livro. gente falou de dinheiro, você dividir. É, Eu também sei ler livro. Uma coisa é a minha paixão pelos livros, né? Sou apaixonada, tem um monte aqui, tem um livro que ainda nem li, né? Tá na lista. Então, assim, você que está assistindo, olha, se você fizer tratamento certinho, com um bom psicoterapeuta, você consegue viver com a depressão. E eu quero falar uma coisa: não existe cura para a depressão. eu também não acredito. Tem gente que acredita, né? Eu não Na acredito. verdade, nem o médico, seja ele qual for a área, pode te prometer a cura. Isso está garantido em lei, tá? Você pode até processar o médico e falar: não, toma esse remédio que ele vai te curar. Meu, ele não pode fazer isso. O que existe é uma ressignificação. Eu gosto até de comparar a depressão com um alcoólatra. Porque não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação. Porque a recaída dele está logo ali, né? Na esquina, na É, padaria, né? Se ele tomar um colinho de álcool, já era. Né? Em muitos casos, não se recupera mais. Tanto que a pessoa que trata de alcoolismo, ela tem que ter uma força de vontade fora do comum, deve ser né? tenso. Deve ser muito difícil. Meu pai, por exemplo, ele era alcoólatra e mesmo quando ele descobriu que estava com câncer, ele não parou de beber. Muito pelo contrário, começou a beber mais. Então, assim, não deve ser fácil. Eu nunca passei por isso, então não sei como é que é você tirar um vício, né, de uma pessoa. Tanto que uma vez eu conversei com o meu psiquiatra, eu peguei e falei assim, é possível um drogado se recuperar? Ele falou, muito raro, muito raro.
Porque está logo ali, está disponível. Em relação à depressão, o gatilho ainda está disponível. É. Mas se você não tiver uma ressignificação desse gatilho, você não consegue perceber o gatilho. Então, quando às vezes a minha mãe fala umas coisas, ela fala umas coisas para mim, eu falo, aí eu falo, já sei o que está acontecendo. Então, eu sento, relaxo, às vezes até choro, eu me permito a isso. É uma coisa que a gente também pode fazer, pode fazer, se permitir a isso. O depressivo, né, quando ele ainda não sabe, parece que ele fica segurando isso, né? Não vou chorar. Aí, né, chora em momentos que nem deveria chorar no ambiente de trabalho, naquele momento que você está, né, em pânico. Aí quem é de fora acha que você é louca mesmo, que você está com problema, porque na verdade você está segurando aquilo. Então, assim, hoje eu me permito a isso, hoje eu consigo ficar bem comigo mesma, porque eu trabalho em casa, raramente saio, né? Morar em São Paulo, você ama São Paulo, mas morar em São Adoro. Paulo, gente, é um horror. Tudo é longe, tudo é caro. Ah, caro é Então, mesmo. aqui é tudo muito caro. E então eu gosto de ficar assistindo Netflix. Hoje eu me sinto bem assistindo Netflix. Assisto muitos documentários para depois fazer postagem no meu Instagram a respeito. Eu gosto muito de estudar a mente de uma pessoa psicopata, Ai, adoro, serial gosto de ver killer. também. Agora estou assistindo uma série muito legal que chama Eu Sou Assassino, que deixa muito clara, assim, a série deixa muito clara o mal que faz o abuso na primeira infância, dos pais, da família, da sociedade. A pessoa não ela se torna assassina, ela não nasce assassina, ela se torna uma assassina. Ela pode ter algumas tendências, mas assim, tendência não significa que vai ser, né? Então, hoje eu me sinto bem assim, sabe? Não me incomoda nem um pouco, porque antes, nossa, eu ficava, ai, que você falou, ai, no sábado à noite, sozinha, sem fazer nada. Eu adoro. Hoje Então, eu adoro. é uma cobrança, né, que você tem, que todo mundo, porque todo mundo antes falava da minha vida, o que eu tinha que fazer. Você tem que sair, você tem que viajar, você tem que não sei o quê. Cara, eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Meu marido fica jogando videogame, eu pego um livro, eu vou ver um dorama, ou fazer Uhum, alguma coisa. Se eu não quero sair, eu não vou sair, entendeu? E uhum. o O Fred tá Fred, falando aqui, é, eu me permito chorar. O meu terapeuta falou que eu cheguei pra ele e falei, eu chorei ontem, eu tô deprimida de novo. Aí ele, Joyce, você é um ser humano, pelo você amor vai de Deus, chorar né? às vezes. Ele, Pela, você tá só ansiosa, a sua depressão já tá quase zerada. Então, se não você se não preocupa mais chorar, com isso. se você não chorar, já vai começar a achar que você é um psicopata, É, né? Exatamente, tem tendências psicopatas, porque não é possível, né? É, o psicopata ele finge, ele é capaz de fingir o choro, mas aquele choro não é real, é. né? É igual o narcisista que também é capaz de fazer isso, né? Ele finge determinados sentimentos para te conquistar, depois que ele pegou, Uhum. né? Aí ele solta tudo. Então, assim, tem que chorar sim, tem que chorar. Não tem problema não, eu choro, só que eu venho pro meu quarto chorar, né? É, eu vou pro banheiro. E às vezes, dependendo do filme que eu assisto, quando você falou, às vezes a gente vê uma família, né? Tão legal, o pai, a mãe. Isso também às vezes acontece comigo, quando você vê aquele pai passeando com a filha, né? É. Pegando no colo, beijando, apoiando. Aí você fala, nossa, meu pai não fazia isso comigo. Então, às vezes, né, você acaba até se comovendo. Não porque você. Eu não choro porque eu não tive, eu choro por comoção. Porque eu Eu falo, deve choro porque ser. eu não tive. É, A última vez que eu voltei de São Paulo, tinha um pai e uma filha adolescente na cadeira da frente do ônibus, assim. Aí eu. Só que eu já tava mexida porque tava chegando o Dia dos Pais, né? Foi em agosto. Aí eu olhei aquilo ali, nossa, me deu uma tristeza tão grande. Que eu falei, caraca, eu nunca viajei com meu pai, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu abri um livro já, falei, ih, minha filha, vamos embora, vamos ler, vamos fazer alguma coisa pra não dar chabu nesse negócio aqui. assim, a gente tem que aproveitar o momento.
Mas para o depressivo, assim, é uma frase que a doutora Ana Beatriz fala, que eu não concordo, que fala que o depressivo, a mente dele está no passado. Não está no passado, está no presente, porque tudo que ele vê é uma bosta, né? Ele, na verdade, nem sabe, ele não tem ciência do passado dele. É. Ele não tem ciência, então tudo é uma bosta. Você abre a janela, aquele céu azul, você acha que é uma bosta. Não faz sentido. Não tem. É estranho, né? É como se você enxergasse tudo cinza. É assim, não tem sentido, a sua vida não tem sentido. Era assim que eu me sentia no início da depressão. Nada tinha sentido. Acordar não tinha sentido. Aí quando chegava 5 e pouca, meu marido chegava, aí eu servia o café dele, aí eu falava, caraca, eu vou dormir. Eu pensava, né? Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí vinha a vontade de morrer. Então, Porque como que você pode dizer que você está focado no passado? Não faz o menor é, sentido a frase dela, eu nem entendeu? pensava nos gatilhos de pai, É. de mãe, de nada. Só sabia que eu tava ali na merda. Você não sabe, outro dia eu vi um vídeo, né? Eu compartilhei no meu Instagram, infelizmente o cara não resistiu, acabou cometendo suicídio. Ele chorando, desesperado. Eu tenho carro, tenho casa, tenho família, mas por que eu me sinto assim? Mas chorando, desesperado. Entendeu? Porque as pessoas falam assim, ai, mas você tem tudo, do bom e do melhor. Meu, o depressivo tem vida normal, É, gente. Ele tem casa, tem carro, tem emprego, tem namorado, tem tudo. Mas dentro dele, né, na mente dele, nada faz sentido para ele. você pode Nada. ir no mercado, fazer suas coisas, mas você tá ali, você tá vazia, tá oca por dentro, Uhum, né? Eu conseguia fazer comida, depois do coisa, eu fazia comida e tal. Não chorava mais desesperadamente, igual eu chorava, porque o remédio já estava já fazendo efeito. Mas eu ainda estava vazia de mim. Eu não conseguia sentir fé, que é uma uhum, coisa que eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu não uhum, sentia fé. Aí as pessoas que sentiam fé por mim. Tem uma amiga, a Denise, nossa, ela orava por mim demais, ela é evangélica. Ela sempre uhum, mandava áudio orando por mim, e a minha irmã também, e outras pessoas também, a Claudinha, e que me ajudaram, que me sustentaram na fé delas, porque eu não uhum, conseguia sentir. Aí teve um dia uhum. que aqui mesmo na biblioteca eu consegui, depois de muito tempo, eu consegui sentir. A gente fala a presença do divino, né? A energia de Deus aqui. Uhum, Mas era, uhum, era uma coisa muito doida. Você parecia que estava sozinha no mundo. uhum. A Luísa está aqui perguntando se eu... Claro que eu lembro de você. A Luísa foi minha aluna quando eu dava aula aqui na escola, aqui perto de casa. Ela foi minha aluna por 3 anos do ensino médio. Acho que ela foi primeiro, segundo, terceiro ano. Ela foi minha aluna. É? Tânia, tu já viu que é minha mãe aqui? Hã? Não entendi essa pergunta. Quem é sua mãe, Fred? É... Reformula essa pergunta. Ah, eu sou a Fabi. Fabi? Ah, Fabiana! Ah, agora eu me toquei. Fred é o nome do cachorrinho. Ah, ela é a É, mãe do Fred, então. a mãe do Fred. Ah, tá, entendi. Sim, a Luísa estudava no São José, é que eu não queria falar o nome da escola, né, Luísa? Porque infelizmente eu não tenho boas lembranças do São José, né, da escola São José, então, é, aliás, tive uma péssima experiência nessa escola, então não quero nem falar, porque eu sou o tipo da pessoa que, por mais que alguém tenha feito maldade para mim, eu não vou ficar. Assim, o que aconteceu com a minha terapeuta é que eu pedi para ela fazer sessões a cada 15 dias, porque eu tô ainda enfrentando problemas financeiros, porque o atual governo, né, a gente está passando por uma Ah, crise, então eu tive aham, muitos alunos que desistiram de fazer aula porque perderam emprego. uhum. E eu dependo de alunos para ter minha renda. Eu ainda não vivo
de YouTube, né, TikTok, né? A Luísa disse que gostava da minha aula também, gostava muito de dar aula lá. Eu gostava muito, apesar de tudo, eu gostava muito de dar aula lá. E você acredita que. Aí eu falei para ela, ó, é temporário, só até o final do ano, né? Porque tá difícil para pagar, né? Por causa da pós-graduação, tudo. Eu falei, não posso parar, eu não quero parar com a pós, né? Então, dá para você fazer? Ela falou, não. Gente, 4 anos de terapia. 4 anos com ela? Meu Deus. E aí eu comentei isso lá no Threads e as pessoas, 2 ou 3 pessoas falaram, fala o nome dela. Eu falei, não, pra que eu vou falar o nome dela? O Pra que que eu ganho com divulgar? O isso? povo Né? também gosta de um Gosta, futrico, né? entendeu? Eu não tive boa experiência na escola São José, com os alunos não tive problema nenhum. Mas eu tô falando em questão de funcionário, as coisas lá, mas eu não fico. Imagino que eu vou escrever um post lá no LinkedIn falando mal. Falando de São José. Não, é de São José, então assim, eu não, sabe, eu sei o que eu passei, então foi o que eu passei, o que as outras pessoas. Porque assim, a minha realidade é uma, a sua é outra, da minha mãe é outra, então assim, eu não posso falar mal, porque a experiência é só minha. É só minha. O que vai adiantar falar, eu me lasquei lá? E aí o outro fala, não, mas foi o melhor lugar que eu trabalhei. Então, a realidade dela é essa é minha, Exatamente. né? Você estava falando de religião. Hoje eu não tenho mais religião, apesar do negócio budista, Ah, uma bagunça tá aqui. lá ainda. Tá lá ainda. Eu não pratico mais, faz 3 anos, acho. Ou até mais, eu não pratico mais o budismo. Hoje eu sou uma pessoa que acredita no universo, né? E eu tenho que acreditar na minha capacidade de ser, né? A minha capacidade de eu mesma ser responsável pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer. Então, assim, uma coisa que me deixa muito, muito triste e às vezes muito pé da vida é quando eu vejo pessoas falando que estão com depressão, que estão perdidas, e alguém fala assim: tenha fé, Deus vai te ajudar. Ai, meu Gente, Deus. Ouvi aí muito isso. eu pergunto assim, mas peraí, onde que Deus estava antes? Por que ele vai me ajudar agora que eu já estou É, deprimida? por que que ele não me ajudou antes? Não Ué, me deixou então, entrar nisso? exatamente. Onde que ele estava antes? Ou quando você está com câncer, não, tenha fé em Deus. Mas e antes de eu ficar Eu com acho câncer? Onde que ele que estava? tudo é um processo que a gente Uhum, precisa passar, né? uhum, A sim. depressão, o câncer é um processo horrível, né? Mas é um processo que a pessoa e a família precisa passar. A depressão é um processo que a gente precisa passar. A gente passou, né? Doeu pra caramba, mas teve alguma coisa de crescimento também, né? Uhum, Então a gente. E eu não. Minha mãe falava, minha mãe tem outra religião, e pedia a religião dela para curar. Falei, mãe, não é assim. Mas, Se mas eu fosse assim, deixava ela. com 8 bilhões de pessoas no planeta, ele vai curar você? É. 700 mil, eu fiz uma pesquisa para minha palestra. 700 mil pessoas no mundo, por ano, cometem suicídio. Por Uhum. que Deus permite uma coisa dessa? O Gasparetto, ele É falava mais uma do coisa assim, ele que um fala assim, Maracanã. o Gasparetto falava assim, Deus faz em cima do que você faz. Então ele fala, se você tá lá para se matar, Deus não tá nem. Gente, você tem o seu livre-arbítrio, é isso que Deus te deu, o livre-arbítrio. Você faz. Só que toda escolha tem uma É, consequência, né? Se fosse assim, não teria suicídio no mundo é. inteiro. Não teria depressão, não teria câncer, não teria nada. Então, assim, as pessoas elas esquecem que elas são responsáveis. Tanto que a própria psicanálise prova por A mais B que a culpa é sua. Porque o volume de pensamentos repetitivos que você não expressa, que você não põe para fora, vem para o corpo. Então, câncer é uma doença relacionada com mágoa. Somatiza, né? Somatiza. Uma pessoa tem mágoa. Meu pai, ele teve câncer porque ele tinha muita mágoa dos pais dele.
Fora outras questões. Então, somatizou, criou-se um câncer. A depressão, segundo Freud, tem a ver com perda. Então, geralmente, os gatilhos estão voltados onde? A perda de um emprego, a perda de você, no caso, a gatinha, né? Mas, na verdade, pela minha experiência, acho que tem mais a ver com rejeição, com falta de amor, que aí você se vê como uma pessoa, tipo, que merda que eu sou, É né? muito ruim, né? Assim, agora falando, eu tô lembrando do início. É Uhum. muito, mas não com tristeza, não, mas é muito ruim, né? Se sentir assim, uma merda, né? Porque a gente se sente o cocô do cavalo, o verme do cocô do cavalo do bandido, né? A gente se sente É, um o, ser inútil. é o verme do cocô do cavalo do bandido. É, É a pior gente que o pode rir verme. hoje, né? Graças a Deus, a gente É, pode rir. exatamente. A gente pode rir hoje. E, assim, outras coisas que esse ano, infelizmente, eu tive muitos problemas de saúde física, né, por conta da bactéria. Depois eu peguei uma gripe forte. Depois eu tive crise de bronquite. Olha, só coisa de idade, doença, eu peguei esse ano. Então, Tadinho. assim, eu não tenho conseguido frequentar a academia com uma certa frequência, mas ginástica, né, atividade física é muito bom para quem tem É. depressão. Mas, assim, não é para você fazer a ginástica da moda. Ah, todo mundo faz musculação, vou fazer. Não, faz aquela que te agrada, Uhum. Eu né? caminhava no meu prédio, aqui, Hum, no estacionamento. Agora eu vou fazer corrida. hum. Diz-me que eu vou correr 5 km. É, Tô treinando aqui no então, Engenhão. eu também quero, mas ainda não estou conseguindo, porque eu fico doente uma semana, aí fico boa na outra semana, aí eu vou na academia. Aí eu fico doente. Pra você ter uma ideia, por conta desse ar seco, eu tive 2 crises de rinite forte. É, aí o E ar é esquisito, né? aqui é. E eu tive que até que tomar injeção, cancelei a aula, porque eu não conseguia respirar, é muito ruim. Então, assim, eu não vou nem pra academia, porque eu vou morrer lá, né? Eu ando com bombinha pra lá e pra cá. Nossa. Porque assim, agora eu tô tomando uma medicação que tá ajudando eu não ter essas crises. É um remédio até muito pesado, que é o prednisona, né? Os médicos não recomendam você tomar por um período muito longo, mas eu tô tendo que tomar porque não tá dando. Mas uma das coisas que me fez sair da depressão, na verdade, que me ajudou, não a sair da depressão, mas me ajudou a me manter um bom período sem pensar em besteira, foi o ciclismo, né? Então, eu pedalo desde de 2005, se eu não me engano. Só esse ano que eu não consegui pedalar, por esses motivos todos, mas eu Uhum. espero que o ano que vem eu volte. Então, é uma coisa que a gente recomenda também para as pessoas que sofrem de depressão manter uma atividade física, mas aquela que te agrada. Se te agrada lutar karatê, vai lutar karatê. Fazer Você gosta de caminhar, dança, fazer caminhar, dança, caminhada. Você tem algum outro hobby? ler. E eu Também. separei um livro aqui, que foi o Ah, livro que me ajudou no pior momento, que é o livro do conforto, do Matt Haig. Ele também passa por depressão, né? Convive com depressão. E eu separei um pedacinho aqui, deixa, posso ler? pode. Rapidinho. Ele é todo piquititinho assim. Aí diz assim: vela. Quando escurece, não conseguimos ver o que temos. Não quer dizer que não tenhamos aquelas coisas. Elas continuam ali, bem diante de nós. Tudo o que precisamos fazer é acender uma vela ou inflamar alguma esperança. Então poderemos ver que o que pensávamos estar perdido estava apenas escondido. Aí ele tem, assim, ele fala com você várias coisas que você, tipo, dá tapa na tua cara, assim, acorda, menina. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a pessoa que sofre de depressão. Ah, Porque, tchau, Wesley. Obrigada pelo carinho. porque assim, qualquer coisa que você disser para um depressivo pode ser motivo para ele não aguentar. É. Né? Principalmente a frase que eu mais odeio é o tem que. Ah, você Ah,
tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você tem Tem que você sair tem, dessa cama, né? tem que fazer academia, tem que, não sei o quê, tem que. Assim, eu sempre falo, cada tem que você fala, você tá botando uma arma na cabeça do depressivo. Porque, na verdade, o depressivo, antes dele entender a depressão, ele só quer ser ouvido. Ele não quer Eu conselho. falo isso na Ele, minha palestra. Às vezes ele só quer desabafar. Ele não quer que você. exatamente, E sem julgamento. Escute sem julgamento. Eu tenho uma exatamente. amiga que ela fala: vamos beber uma cerveja que passa. Você precisa de beber uma Uhum, cerveja. uhum, Pô, Hoje em dia eu bebo cerveja sem álcool, né? Que eu não consigo mais uhum. beber cerveja com álcool. Mas também não Falei, quem dera que meu. pode, né? Porque tá Não tomando. pode. Não Eu pode. falei, quem dera se Mas uma que nem cerveja eu vi ajudasse. eu assisti um vídeo do Pedro Calabresa, ele falando assim, a pessoa fala assim, sai dessa. Aí ele pegou e respondeu assim, sai dessa. Pronto, saí. Sair, Tá só porque você resolvido. falou. Só que você falou. Ele falou, se fosse tão fácil assim. E é um cara que estuda o cérebro humano. Então, assim, você sai dessa. Meu, se um cara falando isso pra mim, eu mando tomar no cu. Vai tomar no seu cu. Entendeu? Sai dessa. Você não tá vivendo a minha vida para É, saber o que é. passa aqui dentro. Eu tinha um amigo, tenho, não sei se ele tá ouvindo, ele falava, eu tinha um ódio quando eu ligava para ele, quando eu tava desesperado, que ele ficava falando dele. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu. Aí um dia eu não aguentei, eu falei, meu, eu ligo para você porque eu tô desesperado, você tá falando de você? Ou ele falava assim, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Eu falei assim, meu, você esqueceu que eu trabalho? Porque ele já é aposentado. Você esqueceu que eu trabalho? Que eu tenho compromisso? Porque eu não ganho eu não ganho o que você ganha, eu não tenho a liberdade que você tem, porque ele viaja o mundo, faz um monte de coisa. Eu não tenho essa liberdade ainda. Né? Então, assim, as pessoas ficam muito falando assim com uma pessoa que sofre de depressão ou de ansiedade, ou síndrome do pânico, alguma coisa assim. Não é isso que a gente quer. A gente só quer ser ouvido, né? A pessoa pode até não te compreender, mas pelo menos parar para você, né, ser escutado. Então, era uma das Aham. coisas que antes de eu fazer terapia me irritava muito, sabe? E então, nessas horas que é bom ter um terapeuta, sim, porque você tem com quem conversar, e o terapeuta vai te ouvir, né, em primeiro lugar, e segundo, ele vai te ajudar a entender todo esse processo, que é por meio do que você fala, né? Você expõe as suas emoções, os seus É. sentimentos, Ou etc. escreve também, né? Tem gente que tem diário, né? E ali você joga os seus sentimentos, também é bom. E Uhum. uma coisa que eu vivi foi, eu criei um grupo de apoio por causa do Uhum. canal lá da depressão. E eu juntei um monte de gente para ajudar as pessoas, para ser um grupo de apoio, mas virou um grupo de lamentações, né? Então todo É. dia se falava de depressão, depressão, depressão. Assim, era um grupo na minha intenção de falar assim, gente, olha só, hoje eu superei, eu fiz uma caminhada, não sei o quê. Mas não, só se falava de remédio, de depressão, e eu busquei no Google, não sei o quê. Então, uma das dicas que eu dou também para quem tem depressão é não viva ela 24 horas por dia, né? Viva a sua vida, tenta esquecer ela, porque você não é a depressão, né? Você é um ser humano Você que não tem a exatamente. depressão. Mas uma coisa que eu posso falar, vou falar. Eu sofro, né, de depressão, que eu falo, não existe a cura, mas hoje eu estou completamente diferente, né? Posso dizer que eu tenho uma cura, entre aspas, mas a pessoa deprimida é um porre, né? Para quem está de fora, deve ser um porre. Deve Porra, ser só um porre chora, mesmo. Só não quer chora sair, não quer com comer, não quer aquela dormir, ou dorme cara. demais, não faz sexo, né? Não toma banho, não pinta o cabelo, porque você perde a vontade e tudo. Não pinta. Nossa, meu cabelo tava com a raiz, 3 dedos de raiz branca. Não fazia Eu lembro nada. quando eu tava no auge, né? Eu só queria saber de dormir. Apesar de tudo, eu dava as minhas aulas, mas logo em seguida eu ia dormir, né? É... Eu não tomava banho, dava aula de pijama, entendeu? É, Fazia o mínimo, né? no mínimo, que era aquela coisa assim, meu. E olhando no relógio, ai, que horas que a aula acaba porque eu quero deitar e dormir, O sabe? corpo.
né? Pesa, né? Então, assim, para não incomodar minha mãe e minha irmã que moram comigo, eu ficava enfurnada aqui no meu quarto e dormia. Porque é um porre, né? Para quem não entende a depressão, é um porre, é mesmo um porre, gente. A gente tem que admitir que ser deprimido é um porre. A gente incomoda as pessoas, né? Mas só que assim, a gente quer que as pessoas compreendam a gente, né? Tipo, eu quero ser ouvido, quero ser compreendido, por favor, não fala tem que, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo a gente não para pensar que o outro tá de saco cheio. Entendeu? Fala, não aguento mais. Então, assim, você foi realmente uma pessoa muito abençoada por ter um marido que ficou do teu lado, que compreendeu, porque eu tive um casal de amigos que não aguentou, né? Acabaram se separando por causa da depressão. Eu conheço também um cara que largou a menina porque ela estava deprimida. E eu ficava com esse medo do meu marido não aguentar. É. Falar, cara, eu só choro. Eu olhava minha cara no espelho, aquela cara abatida de noiva cadáver. Falava, gente, não A olheira faz. vem A aqui. libido menos zero, né? Menos 5. E o homem É, esse cara vai me largar. Mas é, aí ele aguentou. Luísa, não estou dando aula no São José, graças ao bom Senhor. Há 6 anos que eu não estou mais lá, tá? Não pretendo voltar a dar aula no São José ou qualquer outra escola. Eu acho que uma das coisas que foi muito bom para mim também foi empreender, né? Na verdade, eu sou autônoma, eu não falo que eu sou uma empreendedora, né? Porque eu dou aula. É diferente de você que tem outras coisas completamente diferentes do que eu faço, né? Você está Uhum. ajudando empresas, Isso, né? A lidar com os funcionários, não é o meu caso, isso. completamente diferente. Mas para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de dar para as pessoas que estão aí nesse caminho, fazendo terapia, tomando remédio, até para quem ainda não chegou nesse nível, o que você falaria para elas Bom, hoje? para quem não chegou no nível, procure ajuda, né? Procura um psiquiatra, um psicólogo, tem o CAPS, né? O Centro de Apoio Psicossocial de todo o bairro tem. Uhum, E tem o posto de saúde também, ou psicólogo normal pago. E procura ajuda para ver se é o caso de tomar medicação e iniciar a medicação. Para quem já iniciou, eu falo igual a Dory, continue a nadar. Assim, tenta, não para, tá ruim, fica ruim no início, depois piora e depois melhora. É sempre assim, né? Tem uhum, recaída, é normal ter recaída, mas depois fica tudo certo. Depois que você estabiliza, você consegue organizar a sua mente aí na terapia e vai conseguir ter uma vida normal, trabalhar com depressão. É possível trabalhar com depressão, com crise de ansiedade, é possível, gente, viver normalmente com depressão, tá? A sim. gente vive normalmente com depressão. E você não precisa Uhum. falar para todo mundo que você tem depressão. Isso aí é uma coisa sua, é uma doença É, sua e pronto. isso também era uma coisa que eu tinha meio receio. Hoje eu não ligo mais. Eu só queria acrescentar em relação não sei, eu vi que o doutor Consulta também faz atendimento psiquiátrico, porque assim, tratar a depressão é caro. É. É. Pagar um psiquiatra, comprar remédio, é caro. Né? Então, assim, o doutor Consulta oferece essa opção, então dá para você pagar a consulta, porque na verdade você precisa da receita Uhum. para comprar o remédio, né? É, e tentar, né, procurar ajuda de forma gratuita, não é todo mundo que Uhum. atende de forma gratuita. Como é que fala? Seguro saúde, né? Faz atendimento psicológico e psiquiátrico, também se Uhum. você tiver, né? Procure, não deixa de procurar. E eu complemento aqui a Joyce falando que continua a nadar, porém com muita paciência. É, Principalmente muita paciência. com você mesmo, porque você fica com raiva, né? Então você tem que ter paciência com você mesmo, que tudo vai dar certo, com certeza. Se a gente conseguiu, né,
Joyce, É. qualquer pessoa pode conseguir. E Então, a gente, cada um tem o seu tempo, né, Tânia? Cada sim, um vai num tempo diferente. eu levei 50 anos, né, gente? 4 anos de terapia. Então, assim, tem gente que fala, nossa, gente, eu assistindo essa série sobre as pessoas que cometem assassinato, eu fico pensando assim, como curar uma pessoa como essa? Cura entre aspas. Se o que elas sofreram é uma coisa tão profunda e ao mesmo tempo precisa ter uma força de vontade tão grande, porque eles precisam ter uma força de vontade tão grande, e ainda sabendo que tem uma sociedade que apunhala a gente. Uhum. Porque um cara que cometeu um assassinato sai da prisão, ele continua sofrendo, porque a sociedade vai cair em cima. Ao contrário de nós que sofrem depressão, É. né? Porém, agora, se você chega numa empresa e fala, eu tenho depressão, provavelmente você não vai ser contratado. Com, Então, assim, com certeza, não. não, porque existe esse estigma de que quem sofre de depressão. Então as pessoas não Por isso falam que eu mesmo, porque a falo, é própria uma coisa sua, é uma né? coisa sua, a sociedade ela não aceita, né? A depressão como uma doença É. séria, né? E assim, eu estava lendo esses dias que a OMS tem uma ideia, não é um número exato, de mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Caramba. Então, assim, eles falam que tem ideia porque nem todo mundo procura ajuda, Aham. né? Porque acredito que eles devem calcular em base do número de receitas, né? Que eles devem. Porque a Uhum. receita é controlada, você não pode comprar antidepressivo agora. Eu vou lá comprar. Não, não pode. É. Então, eles devem calcular por isso. Então, assim, é muita gente que sofre depressão. Então, e eu acho que ainda vai piorar. Eu também Vai acho. piorar. Essa geração de agora também acho que vai ter muita. Vai ter muito. Principalmente com a inteligência artificial, essas coisas vão deixar as pessoas muito mais. Porque, assim, a solidão é um fator muito agravante para você ficar É. deprimido. Se você não sabe lidar com a solidão, você tem seu marido, mas eu não tenho. Então, assim, se você não souber lidar com a solidão, sair da depressão vai ser muito difícil. É. Porque para você lidar com a solidão, você tem que se aceitar. Se você não se aceitar, não vai ter nada que te faça Tem que, feliz, mesmo se você estiver acompanhado. tem que gostar de viver com você, né? Exatamente. Então, Joyce, muito obrigada. A gente teve Eu que uma grande agradeço. conversa aqui, quase 2 horas de papo. Adorei, gostei. Rimos Eu também bastante, como gostei. você disse. Eu falei, é um papo descontraído para a gente poder se divertir um pouco e mostrar para as pessoas que é possível. É possível. E que você está certa. Parar de se lamentar, criar grupo de apoio, para quê? Para ficar se lamentando? Não, é para se ajudar. É. Devia ter aquela moedinha lá dos alcoólicos anônimos há um mês que eu não reclamo da minha Que eu não depressão, falo de né? depressão. Que eu não penso em suicídio, né? Devia ter essas coisas, mas infelizmente eu participei de grupos no Facebook que eu falei, Jesus, eu fiquei nem 30 dias, não dava. É Não terrível, dava. né? É um muro de E assim, lamentações. e quando você fala procura terapia, nossa, você quase. Assim, se tivesse ao vivo, eu acho que eu tinha recebido pedrada, facada, entendeu? Eu falo, mas gente, qual é o problema de fazer terapia? Tem gente que não É, gosta, né? Que tem não, medo, sei lá. porque Tem... as pessoas falam assim, eu não vou falar da minha vida para um desconhecido, mas você vai falar da sua vida para um conhecido para depois ele te apunhalar pelas costas? E tá falando num grupo de Facebook. Um monte de Pois desconhecido. exatamente. Porque existe a questão do sigilo, né? Tudo que fala na sessão de terapia eu não posso falar. Não É, posso usar nem contra você. Entendeu? Agora, se eu falo para o meu amigo, ele pode até usar isso como uma fraqueza e me apunhalar. exatamente. Né? Então é isso, Joyce.
Obrigada. Obrigada a você, Tânia. Até Tchau, mais. tchau, gente. Tchau.